Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui hoje para mais um videocast, o Interacast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com a professora Cris, do segundo aninho, dos anos iniciais, aqui da unidade de Colombo, manhã e tarde. Olá professora Cris, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Bacana. Professora Cris, a gente tem feito essa rodada de conversa com os professores e também com demais personalidades aí da educação e tudo que envolve, né? Para a gente poder entender um pouco mais cenários, né? Os rumos que a educação muitas vezes tem ido e também entender o contexto da sala de aula, né? Então, nada melhor do que ouvir o professor, né? Então, inicialmente, eu queria te perguntar qual é o maior desafio que você enxerga hoje no âmbito geral de trabalhar com uma turminha do segundo ano dos anos iniciais após uma alfabetização? Como seria o maior desafio que você teve no início do ano e hoje tá, se a gente for analisar, está bem mais confortável, né? Mas qual o desafio que você teve lá atrás? Então, o processo de alfabetização, ele se conclui agora no segundo ano, né? É óbvio que tem as outras fases que depois vão seguindo. Mas receber as crianças de um primeiro ano, eles são ainda muito imaturos, né? E dar sequência nesse processo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado que eles dizem assim, né, que no segundo ano, no primeiro ano, dá aquele clique da criança. Mas não é um clique que dá, é um processo que vem lá desde a primeira infância, né? Então isso, quando chega no segundo ano, que a gente tem que trabalhar, sabe? Com essas crianças que já estão seguindo um processo, que são com 7, 8 anos, que são crianças, mas já estão, né, tendo outras atitudes, porque as nossas crianças são muito participativas, elas interagem muito. Então, um dos desafios seria a gente entender esse processo nessa fase da criança, Que legal. né? Cris, bacana o que você falou. E a gente vai pensando em várias situações, né? Por exemplo, quando você traz para nós assim que o clique é algo, é um processo como um todo, né? E eu fico pensando em várias situações. Por exemplo, a criança sai da alfabetização, vem para o segundo ano, já aquele mais cadernos, mais provas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que você trabalhou, né, todo esse processo? Hoje, como eu disse, hoje está bem mais tranquilo, né? A turma está bem mais autônoma, venceu uma série de desafios, tem outros, mas já venceu alguns deles lá de trás. Mas acho que é importante retomar para quem nos assiste, né? Tudo que você vivenciou, tudo que você teve que aplicar ali atrás para poder chegar onde está hoje, né? Sobretudo com questões básicas, né? Como o caderno, por exemplo, né? Exatamente. Então, o segundo ano, eu trabalhei muito com isso, com rotina, tá? Então, assim, a criança, ela tem que se sentir segura no ambiente. Uhum. Então, a primeira coisa é você fazer uma rotina bem estruturada, passar para eles passo a passo que a gente vai estar trabalhando, para eles terem a consciência disso, né? Hum. O caderno é um processo que eles, por exemplo, eles estão ainda escrevendo na letra bastão, né? Uhum. Depois a gente passa para a letra cursiva, mas uma forma muito tranquila, né? Não pode ser uma forma com que a criança se sinta pressionada Sim. a isso. Uhum. O cuidado com o caderno, a primeira escrita, que é uma coisa muito importante. Isso tudo é de uma forma muito leve. Tive, assim, né, no começo do ano, adaptações difíceis na sala, né, como tem em todo lugar, né. Uhum. Mas eu acredito que a segurança que o professor passa para eles é que envolve todo o processo, sabe. Que nem agora a nossa sala tá os caderninhos bonitinhos, por quê? Você segue algumas normas, né. Você fala: "Olha, vamos cuidar do caderno, vamos deixar com orelhinha, vamos, né, fazer como se vamos cuidar, porque é o nosso primeiro caderno, assim, bem estruturadinho, né". Então é uma forma, assim, que eu vou te falar, é essa segurança que a gente passa, numa rotina bem estruturada e com um material muito bom, como é o nosso Uhum. também, né. Bacana. Você falando da rotina, eu queria entender um pouco melhor, né, trazer para o nosso público, né, como que é a sua organização ali com eles em termos de rotina? Não precisa esmiuçar tanto, mas assim, no geral, Entendi. senhora Cris, como que tem sido assim, como que é o dia a dia ali com eles, né? Porque você trabalha todos os componentes, né? Isso.
Então, a nossa rotina, a gente tem o planejamento diário, né? Que óbvio que é flexível, porque muitas vezes você elabora uma atividade e surge um outro assunto, como eu trabalho com as demais disciplinas, e tem então essa multi, né? Essa idade deles aí. Então, eles têm que saber o que eles vão estar trabalhando. Sim. Mas, por exemplo, na minha rotina, se eu estou trabalhando língua portuguesa, né? E vem um outro assunto, por exemplo, de ciências, uma curiosidade. Não, a gente não deixa aquilo para depois. A gente põe em pauta o que foi que eles pediram para ser falado e depois retornamos com as nossas atividades de língua portuguesa, né? Alguma atividade, por exemplo, hoje nós fizemos a releitura do Paul Klee, que foi um ateliê, né, que nós fizemos, que faz parte da nossa metodologia e que está no livro de matemática. Então, assim, eles fizeram as formas geométricas, nós trabalhamos as formas geométricas, planas, espaciais, e fizemos essa releitura, que dá a continuidade do conteúdo, né? Então, isso estava previsto para fazer quando? Na primeira aula. Tudo bem, não deu para fazer na primeira aula, porque a nossa sala é uma sala muito caprichosa, então eles demoram mais, né? E tudo bem, tá na nossa rotina isso daí, né? Então, assim, existe a nossa rotina, mas nada que não possa ser mudado dependendo do momento com a sala, Bem né? interessante isso. Isso. E também, assim, as crianças, elas vêm com muitas ideias, elas vêm com muitas perguntas. Então, assim, às vezes aquilo que você programou, você fala assim, pessoal, é o seguinte, vamos substituir isso e isso para a gente poder trabalhar o que vocês querem, tá bom? Combinado? Tudo na base do combinado. Inclusive com as famílias, né? Nas nossas reuniões a gente fala, olha, pessoal, nós temos o nosso cronograma de trabalho, eu tenho a minha rotina de sala, mas isso não chega a ser fechado. Eu quero que eles se sintam seguros e a cada momento eu falo, pessoal, então, olha, isso aqui agora não vai dar para a gente fazer. A gente vai fazer isso aqui no lugar, né? Para a gente dar continuidade. Então, assim, é uma coisa muito conversada. Então, por isso que flui. Sim. Né? Bacana, né? Só que as aulas especiais, daí elas, né, fazem parte do currículo, e a gente tem que parar o que está fazendo, né? Para eles participarem. Mas eles falam assim, e daí? Quando é que a gente vai continuar? Sim. Né? E toda Então, organização, né? É isso, tudo organização, é tudo combinados, né? Nesse caso de organização, e também muita parceria. Então, eu tenho muita parceria com as crianças, né? Então, eles falam, prof, vai dar para fazer isso hoje? Olha, hoje não vai dar, porque a gente tem outro conteúdo, mas a gente pode voltar, né, para fazer. Ou então, não, vamos fazer sim, já vamos encerrar, já vamos ficar, né? Então, é tudo conversado com eles. A gente faz muita troca em sala de aula. Isso é bacana. É. Professora Cris, fala um pouco das provas, né, das avaliações, né? Porque eles vêm da alfabetização, onde eles têm um cronograma bem mais enxuto, há todo um processo ali específico, né? E chega no segundo ano, obviamente que a gente vai amadurecendo o calendário, não começa de uma vez, mas depois a gente já começa numa dinâmica de avaliar com todos os componentes, né? Fala para nós aí o que é mais, não vou nem dizer desafiador, mas dentro desse processo aí de maturação deles, o que é bem específico, assim, para eles? É isso. A rotina de estudo, né? Porque, assim, por mais que a gente converse, já conversamos em reunião de pais, da importância da criança ter o seu momento de estudo, isso ainda dificulta um pouco. Porque nós trabalhamos os conteúdos, na véspera, alguns dias antes da prova, a gente faz uma revisão com eles, né? Eles levam atividades que servem também para auxiliá-los ali no estudo, né? E a gente falou, assim, eu sou bem franca com os pais. Eu falo, pessoal, não é só a tarefa do dia a dia. Uma leitura de um livro já faz parte, né? Porque todos já estão lendo. Então, assim, hoje a prof não mandou uma tarefa específica, né? Mas, assim, leiam com eles um livro, comprem livros que sejam estimulantes, assim, né? Que eles tenham esse estímulo da leitura. Nós vamos iniciar agora também a ciranda da leitura com as crianças, né? Sexta-feira já vão estar levando o livrinho para casa para adquirir melhor, porque a leitura é tudo, né? Sim. Ela abre portas da imaginação, as crianças aprendem melhor a escrita, né?
tinham as dificuldades das escritinhas deles ainda. Então, assim, a rotina do estudo é uma coisa que pega bastante para as nossas avaliações, para as nossas VAs, né? Que legal. Eu acredito que agora eles estão mais madurinhos ainda. Sim. Porque eu sempre converso com eles, olha, vocês já são alunos de segundo para o terceiro ano, né? Ó, vamos nos preparar melhor para quando vocês chegarem no terceiro, vocês já estarem muito mais à frente, né? E isso eu percebo que os pais também já estão percebendo essa Estão importância. acompanhando, né, essa É. maturidade deles. Isso. O segundo ano tem uma família muito parceira. Muito mesmo. Então, assim, né? Até parabenizar os pais, né? Que legal. E são, assim, crianças que o que você fala com os pais, eles nos ajudam. É muito bom. Sim. Professora Cris, fala um pouco da importância das aulas descobertas e também de sair da sala de aula, do espaço da sala física, né, para eles nessa faixa etária. É muito importante, né? Porque a primeira aprendizagem é através do movimento, né? E a criança que fica só entre quatro paredes, ela perde muita coisa do mundo, Sim. né? Então, os projetos que a gente desenvolve através dos ateliês e essas aulas descobertas, para eles é mágico, né? Porque às vezes você vai fazer uma leitura lá fora. Daquele momento, surgem, nossa, muitas curiosidades. E daí a gente já fala, vamos pesquisar, vamos atrás, né? E é muito bom, porque as crianças vão mesmo atrás, sabe? Até nós saímos ali fora, né? Que nós temos as nossas araucárias, né? Isso foi um tema de estudo. A folha da araucária, né? Que tem vários nomes, E daí eu falei, vamos lá, vamos pesquisar. Ah, é grifo, sabe? Então, eles trazem essas descobertas. O ano passado, não, acredito que está na metade do ano, eu já estou calculando muito. Mas no primeiro semestre, nós fomos na Chácara Gasparini. Eles amaram. Bacana. Né? Uma aula de campo. Uma aula de campo, sabe? Ver realmente as coisas acontecerem, né? Ali, como que funciona a plantação, a colheita dos legumes, das verduras ali, né? Eles ficaram encantados em provar a ervilha, né? Então, assim, gente, são coisas tão, sabe, básicas que a gente esquece que são crianças que estão em fase de formação. E essa formação é integral, né? E a escola, ela é responsável por tudo isso, porque muitos não têm acesso. Então, por onde que vão ter? Com certeza. Pela escola. E a nossa escola aqui tem um espaço muito bom, um espaço muito agradável, né? Até eles falam, prof, vamos fazer aula lá fora hoje. Fala, vamos fazer aula lá fora. Ah, mas tá muito frio, então vamos voltar, né? Mas assim, é da experiência deles. Às vezes eles não sentem nem frio, né? Para poder fazer as aulas, né? São diversas possibilidades. Mas é muito bom. É uma delícia. O campo de experiência, ele amplia muito. Isso é bacana. Né? Eu aprendi certa vez numa palestra que o palestrante falou que as crianças vão ver o céu, né? Acho que é bem por aí, né? É bem por aí. Porque muitos não têm essa possibilidade, né? E que nem a gente estava comentando sobre as telas, né? O problema das telas. Então, eles ficam cercados por aquele mundinho. Sim. E perdem as crianças não brincam, né? Não tem aquela expectativa. E a gente está agora brincando de elástico, de pular corda, de queimada, né? Coisas que a gente fazia assim no dia a dia. Naturalmente, né? Naturalmente. E hoje Eles não sabem, sabe? Mas como que é, né? Não, vamos fazer para ver, né? Brincadeira do coelhinho sair da toca, que é uma coisa super tranquila. Para nós éramos tranquilo, né? Eles vão, mas como é que faz, né? Mas o coelhinho sai da toca, né? Mas então, assim, sabe? É mostrar para as crianças que tem outro lado. Sim. E que eles estão na idade de aproveitar isso. Sim. Né? Até antecipando a pergunta que eu te fazer sobre essa questão de tela, quando for para nós, Cris, assim, se na faixa etária deles você já convive com essa dificuldade de tela, de internet, de celular, como que é isso? Então, aqui na sala, a gente não tem mesmo, tal, né? Mas eles trazem muitas coisas de casa, muitos joguinhos, muitas falas de youtuber, né? E músicas, e também assim, por exemplo, o que você vai ser quando crescer, né? O que você quer ser? Então, a gente geralmente, antigamente, se alguém perguntasse, a gente falava, quero ser médico, quero ser professor, eu quero ter a profissão do meu pai. Hoje em dia, não. Eu quero ser youtuber, por quê?
porque ele ganha muita coisa, porque ele tem dinheiro, porque ele vai ser, Não quer ser precisa rico. estudar. Não, exatamente, não precisa estudar. Então, é o que eles estão vivendo. Infelizmente, é isso. E a gente tem que deixar claro, né, professora Cris, assim, que isso é um recorte, por exemplo, às vezes você tem ali um universo de um ou outro que dá certo, Exato. mas em via de regra, o caminho mais seguro é estudando, né? Exatamente. Porque assim, eu falo sempre com eles, meus amores, olha, nada vem fácil na vida. E a base é a educação. Porque eu me lembro que quando eu quis fazer faculdade, meu pai falou assim, eu sempre conto isso para eles: olha, filha, eu não posso pagar a tua faculdade, mas aqui dentro de casa não vai faltar nada, né? Então, assim, eu me apeguei a isso, ao estudo. E fiz as minhas faculdades, né? Eh, e eu passo isso para eles. Eu procuro passar, gente, olha, o estudo é o melhor caminho para tudo. Assim, eu tenho certeza que dessa sala vão sair cientistas, porque vocês são muito curiosos. Eu falo, diferente de xereta, tá? Curioso é uma coisa, xereta é outra, né? E vai, vocês são muito curiosos, você tem que buscar o conhecimento, né? Porque a tecnologia tá aí, mas para chegar aqui, teve muito estudo, teve muita, né? Então, eu sempre converso muito isso com eles, que sem o estudo não dá, né? Não vai chegar lá. Assim, não vai chegar a lugar nenhum. Porque, assim, como que você vai conversar com uma pessoa se você não tem conhecimento, né? Então, assim, com os pais de vocês têm que, né, desenvolver bastante, né? Sim. Principalmente, daí eu já volto lá na leitura. Vocês têm que ler, né? E não ficar só preso em quadrinhos, as coisinhas. Vamos aprofundar mais essa leitura, né? E eles ficam assim todos encantados, né? Porque, não sei, porque como eu falo com tanta propriedade, você olha nos olhinhos de cada um, você fala, nossa, né? Alguns não, alguns falam, tá bom, né? Mas a maioria você vê brilhar o olho. Sim. E é muito lindo isso. É um diferencial, né? Isso move a gente. Move. Senhora Cris, fala um Hum. pouco para nós disso, então, disso tudo, né? Dito isso, como que você descobriu que eu quero ser professora? Onde que começou isso? Nossa. Desde criança, né? Faz um tempinho já, né? Que eu adorava as minhas professoras. Elas foram inspiradoras. Minha professora de educação física, minha professora de história, de língua portuguesa. Tanto é que, em 89, já estava formada em educação física, né? Depois fiz faculdade de história. E depois, quando fiz pedagogia, magistério, e me encantei com a educação infantil, né? Então, eu trabalhei, assim, 20 anos com a educação infantil. Geralmente com o pré-2, que são crianças de 5 para 6 anos na fase da pré-alfabetização, Sim. né? E faz 4 anos que eu estou com a alfabetização. E o segundo ano, para mim, assim, foi encantador. Tanto é que eu não queria uma sala de segundo ano, né, tudo tal, mas olha, eu acho que é fascinante. Como a gente fala, né, que não tem esse clique, mas o despertar é muito lindo. Porque chega uma fase que eles já construíram e faltava só um toquinho para poder captar o conhecimento, né? Então é muito lindo ver aquilo, sabe? Às vezes eu olho assim e falo, não acredito. Que nem agora mesmo, do meio do ano para cá, que as crianças, tinha algumas que não eram alfabetizadas ainda assim na leitura e tal, né? Estavam lendo, sabe? E agora passando para cursivo, aquela letrinha mais bonitinha do mundo, sabe? Isso é encantador. Então, assim, desde sempre eu acredito que eu já tenha essa, como é que fala? Esse dom, né? Sim. Porque eu sou uma profissional, que eu estudo muito para Uhum. dar o melhor para os meus alunos, né? Assim, eu nunca nivelei nenhum aluno, que eu sempre trabalhei em rede pública também, por baixo. Eu acho que eles merecem sempre o melhor da gente. Tanto é que eu nunca Com paro de certeza. estudar, né? Eu nunca parei de estudar e não quero parar, né? Mas Senhora é Cris, isso. enquanto você explicava, muito bacana a sua história, sua Né? trajetória, né? E para nós também, a gente agradece muito você estar aqui, né? Com a sua experiência, né? Trabalhando com as crianças, né? Eu imagino que você, tá manhã e tarde, tem alunos, né? As salas são diversas, né? Eu queria que você Exato. contasse um pouco disso para nós. Como é trabalhar com essa diversidade, perfis, né? Você tem crianças, às vezes, que as famílias têm o hábito de dormir cedo, outros dormem muito tarde.
alunos com dificuldade, outros com menos dificuldade, diversos tipos de habilidades, né? Como que é Exatamente. isso, essa miscelânea que tem dentro da sala de aula? Conta isso para nós um pouco. É um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é o desafio que é o motor gerador, né, que a gente fala: "Nossa, o que que eu posso fazer para melhorar?" Move a gente. Exatamente. Então, assim, cada dia a turma da manhã, né, é uma turma mais calma, porque geralmente de manhã mesmo são mais pacatos, né, são os amores, nossa, sabe. E os da tarde são mais agitados, são colaborativos, são participativos, né. Então, assim, eu saio daqui cansadinha, chego de manhã: "Ah não, vou lá porque vamos lá, um gás novo", né. Sim, Mas, esse desafio, eh, faz a gente como profissional crescer sim, muito, com certeza. né. E ali que eu vejo, olha, o que cada um precisa mais de mim. Agora eu já consigo ver isso, né, porque realmente no começo do ano é a adaptação do aluno conosco, né, e vice-versa. Então é assim, mas agora eu já consigo falar: "Olha, essa criança precisa que eu ajude Uhum. desse jeito", o outro já de outra forma. Agora eu já consigo falar: "Olha, meu querido, assim não tá certo", ou então eu falo: "Olha, vamos conversar depois, esse assunto não é para ser tratado agora", sabe, assim. Então esses tipos de desafios, agora eu já tô, como diz assim, já tô mais tranquila, já consigo entender cada um do seu jeitinho, Que sabe. legal. E isso esse é muito legal. É um avanço, né, É, professora? foi. Nossa. Professora Cris, que legal. A gente está caminhando para a reta final, um papo Uhum. bem bacana. A gente aprende muito quando a gente ouve aqui os convidados. Eu acho que quem nos assiste também, acho que é uma oportunidade bem interessante, né, de aprendizado, né? Uhum. Aqui na Interativa, a gente tem um diferencial a partir do terceiro ano, né, onde a gente promove, sobretudo, desenvolver a autonomia das crianças, né? Uhum. Então, a partir do terceiro aninho, os alunos já começam a mudar de sala, né? Eu queria que Já. você fizesse uma projeção disso, né? Como você mesmo disse, né? Vocês já estão do segundo para o terceiro, né? De Uhum. como já se começa a pensar nisso, se as famílias, de alguma maneira, têm essa preocupação com o que vem, com a preocupação normal ela já Uhum. existe, né, mas com É. essas mudanças todas que vêm, né, porque também é avança-se um ano e o processo como um todo vai seguindo, né, professora É. Cris? Olha, eu acredito que como a nossa escola, né, tem nós só temos os professores que essas crianças já estudaram com eles, então vai ser um processo tranquilo, Uhum. tá. É óbvio, né, que no começo vai estranhar, né, Que é normal, né? como todo começo, como toda, né, é diferente. Mas eu acredito que vai ser bem tranquilo, porque eles têm muita confiança na escola. E os pais também. Então os pais já sabem, olha, né: "Ah, prof, então o ano que vem você não vai estar aqui". "Não, não vou estar com essa turma, mas vou estar na escola", né. Sim, Então para qualquer apoio estarei aqui, com à certeza. disposição, né. E também a gente tem um quadro muito bom dos colegas aí que vão suprir isso com muito carinho, Sim, vai ser uma recepção bem boa para eles. E eles já conhecem todo mundo, com né, certeza. então eu acredito que vai ser uma transição bem tranquila para eles. Eu acredito que até a convivência das crianças, por exemplo, seus alunos convivendo com os alunos que fazem essas mudanças, né, isso ajuda de certa maneira, né, já há uma convivência ali contínua e diária, né, desse processo, né. Isso, a gente tem aulas, junto, né, a gente tem aulas assim, integradas, então, nossa, a gente, por exemplo, quando nós temos culinária, Uhum. nós procuramos fazer com outras turmas, para Sim. ter essa interação. Então eu acredito, assim, sabe, que aqui, como a gente fala que é uma família, Uhum. as crianças conhecem todo Com mundo, sabe, certeza. já chamam pelo nome, né, já sabem: "Ó, esse aqui é do quinto ano, esse aqui é do quarto ano". Então é muito interessante isso, Facilita muito esse facilita processo. muito, muito, muito. Que bacana, né, professora Uhum, Cris. Professora Cris, eu quero te agradecer, tá, o seu tempo, a sua hum, disponibilidade, a sua experiência. Aprendi muito te ouvindo aqui uhum. hoje também, né. Eu acho que é bem importante nesse processo todo de ouvir os nossos professores, né, falar para a nossa comunidade educativa e para os alunos. Então eu quero te agradecer muito por esse momento aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço o convite e agradeço também por fazer parte da equipe, né, porque muitas vezes as pessoas olham o currículo, já vão direto na idade, não veem a experiência. Então eu fiquei muito feliz quando fui convidada a fazer parte do quadro aqui do colégio.
Que bacana. A Muito gente que obrigada. agradece por você estar aqui com a gente, Muito tá bom? E quero agradecer principalmente você, a nossa audiência, né, o nosso público, nesse episódio, né, mais um episódio do nosso Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.